Jean-François Lyotard, La Condition Postmoderne. Contribuição à discussão internacional sobre a questão da legitimidade. O que permite dizer hoje que uma lei é justa? Um enunciado verdadeiro? Existiram os grandes relatos, a emancipação do cidadão, a realização do espírito, em Hegel, né? A sociedade sem classes, de Marx. A Idade Moderna recorreu a eles para legitimar ou criticar seus saberes e seus atos. O homem pós-moderno não acredita mais nisso. Os decisores lhe oferecem, como perspectiva, o aumento do poder e a pacificação pela transparência comunicacional, né? Galera que é verdadeira, galera que é autêntica. Mas ele sabe que o saber, quando se torna mercado informacional, é fonte de lucros e um meio de decidir e controlar. Onde reside a legitimidade após os grandes relatos? Na melhor operatividade do sistema, ou seja, pragmatismo, é um critério tecnológico. Ele não permite julgar o verdadeiro e o justo no consenso, mas a invenção se faz no dissentimento. Por que não neste último? A sociedade que vem erguer-se menos de uma antropologia newtoniana, como estruturalismo, ou a teoria de sistemas, né, de Luhmann, Niklas Luhmann, e mais de uma pragmática das partículas da linguagem. O saber pós-moderno não é somente o instrumento dos poderes. Ele nos refina a sensibilidade para as diferenças e nos reforça a capacidade de suportar o incomensurável. Ele mesmo não encontra sua razão na homologia dos experts, né, na concordância dos especialistas, né? Mas na paralogia dos inventores. É agora uma legitimação do vínculo social. Uma sociedade justa seria praticável segundo um paradoxo análogo. Em que este paradoxo consistiria? Tá bom? Essa é a contracapa dessa terceira edição do português do pós-moderno, que é a tradução do La Condition Postmoderne, de Jean-François Lyotard. Eu quero que você pegue 2 páginas da introdução, tá? Só isso que eu quero. Precisa ser formado em doutorado? Não, não precisa, tá? 2 páginas. A grande dificuldade de ler 2 páginas. Começar a ler a introdução do texto. Precisa ter doutorado? Não, não precisa. Introdução do texto. Este estudo tem por objeto a posição do saber nas sociedades mais desenvolvidas. Decidiu-se chamá-la de pós-moderna. Toda vez que eu estiver chamando a sociedade de pós-moderna, eu estou usando Lyotard, ok? Toda vez. Alguma vez eu estou... Não, toda vez. Toda vez que sair desse canal a palavra pós-moderno, eu estou usando como referência Lyotard. Você precisa ler o livro todo? É bom você ler o livro todo. Aliás, se você não puder ler o livro todo, sugiro que use IA, para ela te dar um bom resumo do livro, tá? Sugiro que use IA. A palavra é usada no continente americano por sociólogos e críticos. Designa o estado da cultura após as transformações que afetaram as regras dos jogos da ciência, da literatura e das artes a partir do final do século XIX. Aqui, essas transformações serão situadas em relação à crise dos relatos. Originalmente, a ciência entra em conflito com os relatos. Do ponto de vista de seus próprios critérios, a maior parte desses últimos revelam-se como fábulas. Mas, na medida em que não se limite a enunciar regularidades úteis e que busque o verdadeiro, deve legitimar suas regras de jogo. Assim, exerce sobre o seu próprio estatuto um discurso de legitimação, chamado filosofia. Quando este metadiscurso recorre explicitamente a algum grande relato, quando a dialética do espírito, a hermenêutica do sentido, a emancipação do sujeito racional ou trabalhador, o desenvolvimento da riqueza, decide-se chamar moderna,
a ciência que a isto se refere para se legitimar. É assim, por exemplo, que a regra do consenso entre o remetente e o destinatário, eu que envio a mensagem, você que recebe, de um enunciado com valor de verdade, que você vai dizer isso é verdadeiro ou isso é falso, e destinatário de um enunciado com valor de verdade será tida como aceitável se ela se inscrever na perspectiva de uma unanimidade possível de mentalidades racionais. Foi este o relato das luzes do iluminismo, onde o herói do saber trabalha por um bom fim ético-político, a paz universal, né, no caso de Kant, vê-se nesse caso legitimando o saber por um meta-relato, que implica uma filosofia da história específica. Somos conduzidos a questionar a validade das instituições que regem o vínculo social, que é o que todo mundo fala que Kant foi que abriu, quando Kant colocou a legitimidade da razão individual para fazer a crítica, é a porta de abertura para o pós-estruturalismo inteiro. Elas também devem ser legitimadas. A justiça relaciona, assim, com o grande relato, no mesmo grau que a verdade. Simplificando ao extremo, considera-se pós-moderna a incredulidade em relação aos meta-relatos. Sempre que eu estiver falando de pós-modernos, eu estou falando aí, em relação a isso. A pós-modernidade é a condição em que estamos, em que a grande maioria percentual da população simplesmente descrê em meta-relatos. Por isso que eu falo que é necessário retomar uma filosofia do sistema e etc, ok? É, sem dúvida, um efeito do progresso das ciências. Mas, porque o efeito do progresso das ciências, ele vai desconstruindo as teses anteriores, vai colocando as pessoas em ceticismo. É, sem dúvida, um efeito do progresso das ciências. Mas este progresso, por sua vez, a supõe. Ao desuso do dispositivo metanarrativo de legitimação correspondente, sobretudo à crise da filosofia metafísica, que foi a fala que eu fiz na UNB, relacionado às críticas da metafísica no positivismo de John Stuart Mill, antes dele, no positivismo em sentido próprio de Auguste Comte, no marxismo, no kantismo, né, que ele acaba jogando as teses da metafísica para o incognoscível, né, as teses mais fundamentais sobre Deus, sobre livre-arbítrio. Então é uma série de personagens em Nietzsche, em Heidegger, né, que fizeram, dentro da filosofia, a crítica metafísica, ok? Por vias diferentes, por motivos diferentes. Mas a crítica metafísica é, sem dúvida, um efeito do progresso das ciências, mas esse progresso, por sua vez, supõe ao desuso do dispositivo metanarrativo da legitimação correspondente, sobretudo à crise da filosofia metafísica, e a da instituição universitária que dela dependia, a função narrativa perde seus atores, os seus functeurs, os grandes heróis, os grandes perigos, os grandes périplos, o grande objetivo. Ela se dispersa em nuvens de elementos de linguagem narrativos, mas também denotativos, prescritivos, descritivos, etc. Cada um veiculando consigo validades pragmáticas sui generis, de tipo particular, né? Cada um de nós vive em muitas dessas encruzilhadas. Não formamos combinações de linguagem necessariamente estáveis e as propriedades destas, por nós formuladas, não são necessariamente comunicáveis para um outro que parte de uma outra perspectiva, de outra visão de mundo. Então, assim nasce uma sociedade que se baseia menos numa antropologia newtoniana, como estruturalismo ou a teoria dos sistemas, e mais numa pragmática das partículas de linguagem. Existem muitos jogos de linguagem diferentes. Trata-se da heterogeneidade dos elementos. Somente darão origem à instituição através de placas. É o determinismo local. É incrível, o determinismo local é uma coisa incrível. Não é uma contradição em termos, o determinismo local, mas ok. Não obstante, os decisores tentam gerir essas nuvens de socialidades sobre matrizes de input e output, segundo uma lógica que implica a comensurabilidade dos elementos
e a determinabilidade do todo, para eles, nossa vida fica reduzida ao aumento de poder. Já falamos sobre isso 500 vezes aqui, né? Sua legitimação em matéria de justiça social e de verdade científica seria de otimizar as performances no sistema, sua eficácia, uma tendência ao pragmatismo, né? O que eu estou falando, o que eu estou conectando, o que eu estou ajuntando, está me dirigindo para o fim a que eu me dispus? Se sim, legítimo. A aplicação desse critério a todos os nossos jogos não se realiza sem algum terror, eu estou dizendo o pior de tudo, forte ou suave, sede operatórios, isto é, comensuráveis, ou desaparecerei. Ou seja, sejam extremamente pragmáticos, ou vocês serão engolidos nesse mundo que a gente tem agora. Esta lógica do melhor desempenho, do pragmatismo, é, sem dúvida, inconsistente sob muitos aspectos, sobre no que se refere à contradição no campo socioeconômico. Ela quer simultaneamente menos trabalho para baixar os custos de produção e mais trabalho para avaliar a carga social da população, para aliviar a carga social da população inativa, certo? Mas a incredulidade resultante é tal que não se espera dessas contradições uma saída salvadora, como pensava Marx. A condição pós-moderna é, todavia, tão estranha ao desencanto como a positividade cega da deslegitimação. Após os meta-relatos, onde se poderá encontrar a legitimidade? O critério da operatividade é tecnológico, ele é disfuncional, ele não é o que a gente quer. Ele não é pertinente para se julgar o verdadeiro e o justo. Então o que vai servir para isso? Seria pelo consenso, como pensou o Habermas? Não, a gente vai, cada um está tentando fazer sua operação, mas conversando a gente se resolve. Né? Seria pelo consenso, obtido por discussão, como pensa Habermas? Isso violentaria a heterogeneidade dos jogos de linguagem, ou seja, cada um está no seu projeto e tal, é um jogo muito amplo, são muitas perspectivas, são muitas visões, então isso também aparentemente não funciona. Seria tentar aplicar uma violência, forçar uma coisa que não dá para forçar, quer dizer, Lyotard, né? Habermas também não dá. E a invenção se faz sempre no dissentimento, né? O novo surge exatamente quando tem conflito, né? O saber pós-moderno não é somente o instrumento dos poderes. Ele aguça nossa sensibilidade para as diferenças, né? Você tem que respeitar o outro, você tem que amar o outro e tal. E reforça a nossa capacidade de suportar o incomensurável, que você não consegue compreender, não consegue mesurar, não consegue medir. Ele mesmo não encontra sua razão de ser na homologia dos experts, né? Na concordância né? Vai falar sobre vacina, pergunta para o virologista, né? Vai falar sobre vacina contra a Covid, pergunta para o virologista que estuda o vírus. Não é aí. Mas na paralogia dos inventores. Maravilhoso, né? São os discursos paralelos de pessoas que inventam cada um o seu mundo. A questão aberta é a seguinte: uma legitimação do vínculo social, uma sociedade justa, será praticável segundo um paradoxo análogo ao da atividade científica? Em que consiste esse paradoxo? Beleza, estamos nesse mundo, tá? Toda vez que eu estiver falando de pós-modernidade, eu estou dizendo, estamos nesse mundo. Esse mundo convive muito bem com o rizoma de Deleuze. Esse mundo convive muito bem com as questões relacionadas a Foucault e a sua questão a respeito de que a gente que fabrica a história nunca está lá, a gente é que formata ela, você tem que falar o menos possível para deixar a fonte falar, por exemplo, é um elemento da filosofia de Foucault, para você encontrar a origem de certas formações e nunca se manifestar sobre ela. Foucault é incrível, né? A gente hoje vive numa sociedade que a prisão, a forma de punição é a punição pela prisão. Todas as estruturas sociais, de certa forma, operam assim. Não só a polícia, a escola é assim, etc, etc. Convive muito bem com essas noções Foucaultianas a respeito de que se eu tentar apresentar uma solução, eu estou querendo impor alguma coisa, porque eu só tenho que contar o problema, né? Só tenho que manifestar o problema A. Outra coisa que convive muito bem com essa
ideia é a filosofia da diferença de Derrida. Toda vez que eu estiver falando de pós-estruturalismo, ou melhor dizendo, toda vez que eu estiver falando de condição pós-moderna, eu estou dizendo isso. Ninguém acredita mais em meta-relato. E em certa medida tem gente, isso acontece. Então, o que eu estou dizendo o diagnóstico está extremamente correto. Portanto, não teria motivo nenhum para negar o diagnóstico, certo? O diagnóstico é esse mesmo. Ninguém acredita mais em merda nenhuma. Existem múltiplas narrativas, múltiplas ontologias. Na faculdade se fala nisso o tempo todo. O que eu estou dizendo a partir disso e isso não é bom. Isso precisa ser superado. É isso que eu estou falando. Certo? Essa forma, esse diagnóstico, aqui que a gente está, isso é uma merda. É isso que eu estou dizendo. Certo? É isso aqui que eu estou dizendo. A filosofia da diferença de Jacques Derrida concentra-se no conceito de différence, diferença com A, né, escrito esquisito, né? Porque eles, se trocar uma palavra, tem um conceito novo. Se trocar uma letra, então, aí é que é filosofia mesmo. Que descreve, cadê? Vou ler para vocês. Que descreve como significado e a identidade nunca são absolutos. O sentido de qualquer palavra ou conceito é sempre adiado, pois depende de outros e diferenciado e tal. Todas essas contribuições, né, a que eu estou me referindo, todas essas contribuições, elas dialogam, elas estão inseridas nessa diagnose, ou nesse diagnóstico, tá? É disso que eu estou falando. Tá? Tem filosofia da diferença em Deleuze também. Aí a gente começa a ver, tem um senso até de palavra, até de uso de palavra, repete. Então eu estou dizendo para vocês que estamos nessa condição. E eu tô dizendo, essa condição é uma merda. É isso que eu tô dizendo. Isso não é bom. Isso é um negócio que a gente precisa superar.